paz do Senhor, irmãos. Amém. Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Amém? Amém. Bom, eu estou feliz com Jesus, irmãos. E nessa feita, vamos estar aprendendo mais uma lição. A lição de número 5, desacralização da vida no ventre materno. E eu pergunto o que é desacralização? Fazer perder o caráter sagrado cristão. Fazer perder o caráter sagrado cristão. Muito boa resposta, mas ainda pode ser melhorada. Tá certa. Só que dentro do dicionário tem mais algumas respostas. Alguns dos irmãos, a Clarice respondeu certo, mas alguém deseja responder? Oi. Tem a continuação aqui. Pode continuar. Eu tirei do livro, né? Mas fala assim: quando é feito retirada do caráter sagrado de algo ou de alguém. Muito bem. Eu vou só dar uma complementada, né? Na resposta da Clarice, que ela tirou a nota 10. E a palavra desacralização significa fazer perder, que ela respondeu, o caráter sagrado. Ou seja, uma coisa que é sagrada, eu quero tornar ela profana. Aqui no caso, a vida. O dicionário online português ele define a desacralização como secularização, desmitificação, fazer com que algo deixe de ser considerado sagrado, divino ou inviolável, como o feticídio, cujo significado é morte do feto. O verbo abortar, do ponto de vista médico, ele significa expulsar naturalmente o feto ou retirá-lo por meios artificiais. O aborto é chamado de feticídio, que significa crime no qual, através do aborto provocado, ocorre a morte do feto, que se presume como a vida. Então, irmãos, dentro dessa desacralização, eu quero perguntar aos irmãos: quando começa a vida? Na fecundação. Fecundação? O que é fecundação? Fecundação Formação. é quando o óvulo é fecundado. A partir daquele momento, a vida se começa. Quem é o dono da vida? A vida tem origem onde? Em Deus. Deus é a origem de toda a vida. Deus é a origem. No momento em que Deus dá a vida, a partir daquele momento, Deus já vela por ela. Para nós entendermos, irmãos, a lição está falando um pouco da desacralização. Os movimentos feministas e outros movimentos por aí, que eles dizem, essa filosofia pós-moderna em nossa sociedade, pode-se observar a crescente defesa da legalização do aborto no Brasil, pelos setores intelectuais e culturais, apesar de 87% da população ser denominada cristão. Irmão, denominar cristão não quer dizer que a pessoa realmente seja cristão. É a mesma coisa. Se uma moça loira, dos olhos azuis, ela declarar que é negra, ela tem que ser considerada negra. Certo? Só para vocês terem uma ideia. Alguém pode se declarar cristão e não ser cristão. Alguém pode ser declarado cristão, eu sou cristão. Igual eu estava conversando ontem com a Clarice e com a Samanta, e eu falei para elas que pessoas que se dizem militantes, e outra coisa ainda mais, cada um tem que ser crente ou ser cristão da sua maneira. Isso é um erro.
Eu posso ser um torcedor da minha maneira. Eu posso ser um profissional da minha maneira. Eu posso ser um amigo da minha maneira. Mas a palavra cristão é somente de acordo com as Escrituras. O princípio básico da vida cristã, ela é renúncia. Eu não tenho que ter o cristianismo como uma bandeira que eu sou apenas militante. Não. Militantes aí, vou dar um exemplo. Tem um sem terra, tem um sem teto. E as mesmas pessoas estão, às vezes eles filmam hoje, daqui a 10 anos é o mesmo movimento em outro estado. Se você for analisar a filmagem, é as mesmas pessoas. Elas simplesmente migram, ou seja, elas abraçam a causa nem sabendo direito o que estão defendendo. Ah, é para o bem de alguns? Eu vou defender. E nisso, pois não? Mas é para o mal de outros. Não, repete mais alto. Para o mal de outros. Não, ela pensa que é para o bem. Eles apenas querem defender uma causa. Irmãos, para nós, antes de entrarmos literalmente na nossa lição, que a lição hoje está um pouco apimentada, vamos estar falando sobre o nascimento de Jesus. Mas antes de falar do nascimento de Jesus, eu quero fazer um passeio na história de leis que foram aprovadas antes do cristianismo, que eram contra o aborto. Qual que a senhora tem, senhorita? Enquanto ela está procurando aí, deixa eu andando para nós não perdermos tempo. Legislações não cristãs, não escritas para isso. Alguém já ouviu falar aqui no Código de Hammurabi? É isso mesmo. Eu até te mandei esse livro em PDF. Não, eu fui pra internet mais possível. Olha, Hammurabi, ele era o rei ali da região da Babilônia, certo? Ele viveu 2.000 anos antes de Cristo. De 1800 a 2.000 anos antes de Cristo, que ele viveu. No seu código, ali foi o primeiro homem em que se escreveu leis, em que se normatizou algumas leis. Ele levantou alguns pilares com algumas leis, muitas delas prevalecem no Oriente Médio até hoje. Muitas delas prevalecem em todo o mundo até hoje. Ali ele deu leis a respeito de valorizar a vida. Quem que era esse? Hammurabi. Isso mesmo. Valorização da vida, valorização da mulher. Sendo que muitas feministas falam que a mulher não tem o seu lugar na história. Já desde aquele tempo, Hammurabi já escreveu que se um homem quisesse repudiar a mulher, ele podia repudiá-la, mas ele teria que sustentá-la. A mulher não podia ser julgada às traças. A mulher, se ele quisesse repudiar, ou se alguém pegasse uma serva, abusar. A palavra antigamente não era abusar-se, né? Ele tomasse aquela mulher como sua concubina e depois de um tempo ele quisesse dispensá-la, ele podia dispensá-la, mas ela teria que ter uma herdade e ser alimentada até os últimos dias da sua vida. Eram valores que eram dados. Outros, eu estou dando aqui só uma pincelada. Quer acrescentar alguma coisa, senhorita? Outro é um homem chamado Tiglat-Pileser. Eu acho que a maioria de nós já ouviu falar deles. Era um rei persa. Eles, tanto um quanto o outro, quando alguém praticava o aborto, tanto Hammurabi quanto Tiglat-Pileser, quanto os outros que nós vamos falar aqui, quando alguém praticava o aborto, aquela pessoa era castigada como? Com prisão, com trabalho em mina, e de acordo com a gravidade do crime, tal pessoa seria
executada pena capital, a pessoa pagava vida por vida. A Bíblia também vai falar sobre isso. Daqui a pouquinho nós vamos pegar algumas referências bíblicas aqui para os irmãos entenderem por que nós defendemos a palavra de Deus. Outro camarada que nós não podemos falar, Lúcio Sêneca. Quem era Lúcio Sêneca? Ele era, antes dele, Hipócrates. Esse Hipócrates, ele viveu no 6º século, 4 séculos antes de Cristo. Ele era um médico grego. Esse médico grego, ele sendo não cristão, não judeu, ele, além de médico, ele escreveu um juramento para os futuros médicos. E nesse juramento, o médico teria que jurar de não provocar a interrupção da vida, não interromper e nem dar às mulheres alguma beberagem para interromper a vida. A vida sempre foi respeitada. A vida, todas as pessoas, cristãos e não cristãos, eles defendem a sacralidade da vida desde o momento da concepção. Desde o momento da concepção. Amém? O Lúcio Sêneca, ele também foi um defensor da causa da vida. Ele viveu no século II a.C. E temos também o Código Brasileiro. O Código Brasileiro, o Código do Império do Brasil, quando o Brasil ainda era o Brasil Império. Olha o que diz o Código Brasileiro. O aborto e o infanticídio eram punidos com prisão e trabalhos forçados. A pena era de 3 anos de prisão e trabalhos forçados. Isso ali é de 1 a 5 anos de trabalho forçado no sistema prisional da época, né? É o Código de Napoleão, de 1769 a 1821. Obrigado. Estou vendo que os alunos estão bastante estudados hoje. Está vendo? Você vê que é bom? Era ela que ia lecionar, irmãos. E eu estava falando tudo que eu estou falando. Mas vale a pena, irmão Joaquim. Existe para isso mesmo. Existe para isso mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Qual o homem que inventou o iPhone? Pode pesquisar aí. Para que é isso? Só pergunta o nome dele. Pode perguntar. Estou perguntando, irmãos, porque é o seguinte. Quem inventou o iPhone? Isso, essa é a pergunta. Você vai me falar o nome do camarada, eu vou perguntar se você está feliz com o iPhone hoje. Não tem iPhone, meu. Não, mas quem tem? Peraí. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Hã? É inglês. Fala. Steve Jobs. Jobs. Esse camarada, ele inventou o iPhone. A juventude de hoje, o meu não é iPhone, irmãos, né? Vocês me falaram que o meu está ultrapassado, não tem problema não. As pessoas de hoje que podem e têm um iPhone devem ter, certo? Agora, esse camarada, quando a sua mãe estava grávida dele, ela foi orientada a abortá-lo. Como assim? Quando a sua mãe estava grávida dele, Tá. alguém aconselhou ela a fazer o aborto. Imagina se essa senhora aderisse ao movimento feminista, estivesse fazendo o aborto, como seria hoje a sociedade sem um iPhone? Vou dizer agora, em questão de entretenimento, quantos aqui lembram do Chaves? Lá vem o Chaves. Até hoje, todos atentos, olhando para a TV. Vocês sabiam
que a mãe dele também foi orientada a abortá-lo. A mãe do quê? A mãe do Chaves. Mas a história do Chaves tipo assim, era real? Ele morreu tem quê? Tem 5 anos que ele morreu, mais ou menos? 5, 6 anos. Ele viveu, era um homem de carne e osso. Morreu por pouco tempo. Pouco tempo. Certo? Ele parou de fazer programa porque a idade estava avançada e não conseguia mais entrar no barril. Outro homem, agora vamos falar de um crente. Vamos falar de um crente agora? Quem já ouviu falar de Billy Graham? De quem? Billy Graham. Um dos maiores avivalistas do século XX. A mãe dele também o orientou a abortá-lo. Foi orientada a abortá-lo. Quantos milhões de almas? Ele morreu tem pouco tempo agora, né? Tem pouco tempinho agora que ele morreu. Poucos anos também. Quantos milhões de almas foram salvas através dele? Deus deu ele uma capacidade, uma unção tão grande. Deu quem? Billy Graham. Agora, por que Deus deu ele uma unção tão grande? Alguém quer perguntar por quê? Por quê? O camarada entrava para dentro do quarto para orar às 6 horas da manhã. Sabe que hora que ele levantava, irmão Joaquim? 6 horas da manhã do outro dia. Relacionamento gera o quê? Intimidade. O homem, às vezes ele se isolava por dias. Não é que ele era um eremita. Para ter o seu particular com Deus. 77 milhões de pessoas. Pode falar, pode ler aí. Sério? Exatamente. 77 milhões de pessoas, o quê? Pode ler. De acordo com sua pesquisa, pelo menos 77 milhões de pessoas ouviram o pastor pessoalmente e cerca de 210 milhões de outras receberam a palavra dele por meio da televisão, rádio e links via satélite. Exatamente. E as mensagens dele eram impactantes, eram contra o pecado. Morreu em 2018? Exatamente. Morreu agora. Aí, irmãos, nós entendemos. E se esse abençoado fosse abortado, quantas pessoas iam para o inferno sem ouvir a palavra de Deus? 77 milhões. Mais 210. Milhões de pessoas que foi alcançado através dos rádios. Eu mesmo não tive o privilégio de ver pessoalmente, não. Eu nunca tive. Mas ele, quando ele ia, o Mineirão não cabia. Maracanã não cabia. Os maiores estádios bombava. Hoje isso é também. Também. Mas quando ele chegava, irmãos, ele começava a pregar, ele estava pregando, nego carregando a cadeira de roda, jogando lá na frente. Nego cego jogando a bengala, estava enxergando, enquanto ele pregava a palavra de Deus. E foi orientado a ser abortado. Amém? Amém? Então, irmãos, vale a pena. Então, para nós entendermos quem é o dono da vida, alguém abre a Bíblia para mim. Os irmãos entenderem o valor que a Bíblia dá à vida no ventre materno. Gênesis 2:7. Êxodo. Alguém andou copiando alguma coisa? Muito bem, parabéns. Mas não dá para ler todas as referências, senhorita, então tem que saltar algumas. Êxodo 21, versículo 22 e 23. Êxodo 21. 22, 23. Leia para nós. Não, minha versão é inclusive. Leia, Joaquim. Se algum homem pelejar e ferir uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém não houver morte, certamente será multado. Vamos parar por aí, olha. Digamos que 2 homens, vou dar um exemplo, irmão Joaquim, eu e o irmão Joaquim, que não vai acontecer, eu espero que nunca, entramos em via de fato, uma briga, certo? No momento que 2 homens estão brigando,
as mulheres entram no meio para quê? Para separar, certo? Digamos que eu brigando com o irmão Joaquim, a minha esposa está grávida, e ela indo me segurar, o irmão Joaquim na fúria, ela dá um soco e acerta a barriga dela, ou dá um chute e acerta a barriga dela, e ela aborte. Se ela abortar, ou seja, tiver nos dias de dar à luz, ela abortar, a criança nascer e sobreviver, isso é termos bíblicos. Por exemplo, a mulher está grávida, numa briga do marido com outro homem, a mulher entrou para separar, o camarada no cego ali, deu um chute, deu um soco, acertou a mulher. Aí a mulher entrou em trabalho de parto, abortando. Só como ela estava com a gravidez já nos dias, a criança vai fazer o quê? Nascer. A criança nasceu e sobreviveu. No caso Joaquim deu o soco da minha esposa, eu vou cobrar uma multa, um valor financeiro que o juiz vai determinar quanto o Joaquim vai pagar, certo? Agora, e se a criança morrer? Continua a leitura, seu Joaquim. Será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher. O valor se a criança sobreviver. Agora prossiga. Pagará diante do juiz. Certo. Mas se houver morte, então dará vida por vida. Prossiga. Vida por vida. Dará vida por vida, olho por olho, olho por olho, dente por dente, dente por dente, mão por mão, mão por mão, pé por pé, pé por pé. Como assim? Ele vai ser morto? Se a criança morreu, ele tem que ser morto. Se a criança nasceu cega, vai ser furado os olhos dele. Se a criança perdeu uma mão, vai decepar. Aí pergunta, manga curta ou manga longa? Corta aqui ou corta aqui? Pergunta ainda? Até hoje no Oriente Médio, alguns lugares são assim. Certo? Se você roubou alguma coisa, né? Aí já pega você lá e já fala. Vai cortar a mão. Roubou, corta a mão. Não é igual que o camarada rouba o celular e fala que é vítima da sociedade, não. Mas falou que não tem problema. O homem agora está com uma cartilha para os jovens divulgar as suas experiências sexuais. Já foi aprovado. Não, está aprovado. Já ouviu também? Desse jeito. Ele quer que seja compartilhado. Aí, moral da história, é diferente, é outro passo. Então, para os irmãos entenderem a sacralização da vida que o próprio Deus, ele determinou punição. Ou seja, não toque, proteja, guarde. Se a criança perdesse o pé, aí, irmão Joaquim, o senhor ia ficar coxo. Ia perder a perna. Numa briga, se acontecesse, se você ferisse uma criança e ela perdesse o dente, aí ia pegar um alicate, uma turquesa e... É o valor da vida. Uma vida não supera a outra. O que esses movimentos eles estão tentando inculcar à sociedade é que o erro pode ser compensado por outro erro. Eu vi um debate, a menina falando, batendo pé, falando mesmo, protestando, e falando assim que o feto, ele não é humano. Alguém falou que o feto não é humano. Olha o que diz. Eles dizem, o movimento feminista, meu corpo, minhas regras. Certo? Eu quero ter domínio sobre o meu corpo. Espera aí. Você tem direito a escolha? E não vai dar escolha a ninguém porque você quer ter domínio? Eles dizem que o feto é um bola de sangue. Eles dizem que o feto é um amontoado de célula, não respeitando a vida. Agora, irmãos, vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia agora, de novo? O que a Bíblia diz sobre isso? Alguém abre para mim Zacarias 12, versículo 1. Outro abre
abre em Jeremias 1, versículo 5. Aí é onde vê? Zacarias 12, versículo 1. Zacarias está antes de Malaquias. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 12, versículo 1. Aí também eu ouvi falando assim que a mulher. Vamos responder primeiro. Uma pergunta de cada vez. Você acabou de responder, não? Não, vai dar a resposta da Bíblia aí agora. 12, 1. Aham. Esta é uma mensagem de Deus, do Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos. Disse. Aí tá bom. Só vamos ler na versão mais antiga, meu Joaquim. A versão mais antiga vai ter um esclarecimento melhor. E aí, Deus? Lê para nós. Peso da palavra do Senhor. Ó, primeira coisa. Peso da palavra. Então a palavra de Deus tem um certo peso. Tem um certo valor. Prossiga. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, porque ele entende o céu, que funda a terra, que forma o espírito do homem dentro dele. Olha, peraí. Deus, o quê? Ele firma o céu, estende a terra e forma o espírito do homem dentro Dele. Prossiga, termina o versículo. O espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos. Tá bom, vamos entender aí agora. Agora, Deus então ele cria o espírito do homem dentro dele. Já tem algo? Não, peraí. Ah, tá. Entendi. Tem um feto, a coisa estranha que a mulher fala que está nela aí, uma bola de sangue. Mas ali já é o espírito que Deus formou e criou. Certo? Jeremias 1,5. Jeremias 1,5. Ou tu abre Salmo 71,6. Então nós damos essas respostas aí. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. Peraí. Então a gente já tinha algo, né? Antes do seu nascimento, você estava onde? Na barriga da sua mãe. Prossiga. Eu o escolhi. E separei para que você fosse um profeta para as nações. Bom demais. Lê aí, dona Samanta, na sua. Foi boa a explicação. Só para os irmãos ver. Pode falar, dona Samanta. Antes que formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Peraí, então Deus ele nos conhece lá no ventre. Sério isso? Então tem vida lá? Tem? Então, aborto é o quê? Assassinato! É assassinato com requinte de crueldade. Se eu pego alguém, amarro a pessoa, começo a torturar, esquartejo a pessoa, aí a polícia vem e me prende, eu vou ter agravante porque eu não dei chance de defesa à vítima e ainda eu pratiquei requinte de crueldade. Tem agravante, a pena aumenta. Então que fica claro, aborto é assassinato. Quem abriu o Salmo 76? 71, versículo 6. Sim, de ti dependo desde o meu nascimento, cuidas de mim desde o ventre da minha mãe. Muito bem. Mais alguém abriu? 71 o quê? 6. 6. Por ti tenho sido sustentado, e desde o ventre tu és aquele que me tiraste das estranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Ora, irmãos, Deus, ele te sustenta desde a entranha da sua mãe. Prossiga, dona Clarice, com a pergunta. Você falou que tinha uma outra pergunta. Ah, tá. Eu já tirei minhas dúvidas, mas segundo algumas pessoas, a mulher, ela assim, tem direito sobre o seu próprio corpo. Igual você falou, meu corpo
fazer regras, meu não. Meu corpo, minha regra. Mas, é aquela questão, se a pessoa é crente de verdade, se a pessoa conhece mesmo, ela vai saber que na Bíblia está escrito que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E aí, se ela sabe que o... Ai, Jesus, eu pedi tudo aqui agora. Se ela sabe que o corpo dela é templo do Espírito Santo, com certeza quando ela for, tipo assim, ter tiver o feto lá na barriga dela, ela sabe que, tipo assim, se você já foi escolhido desde o ventre, você tem uma alma, então ela tá matando uma alma. Por que eles insistem, tipo assim... como que eu explico? Insistem em manter que isso é uma coisa natural. Porque o homem afastou do projeto original de Deus. Quanto mais o homem afasta de Deus, mais pervertido ele fica. Ou seja, hoje, né? Aí eu vi essa pesquisa, certo? Alguém chegando, fazendo uma pesquisa e um abaixo assinado e alguém filmando. Chegava em alguns lugares, aqui, o restaurante tal está servindo, olha as perguntas, irmãos. Ovos de pata. Vamos proibir, vamos defender os patinhos, todo mundo assinava. Aí a outra, estão sacrificando os animais silvestres, vários animais. Por fim, estavam comendo ovos de cobra e todo mundo assinando. Defesa das cobras, defesa dos sapos, defesa do carneiro, defesa de tudo. Aí na última página, aqui, vamos defender também a vida. Nós defendemos cobra, defendemos sapo, defendemos até os bois, né? Tinha gente defendendo, assinando lá. Em prol do aborto. Aí a pessoa falou, não, esse aqui eu não assino não, eu sou a favor do aborto. Mas se não defendeu cobra? Cobra eu defendo a vida. Mas o aborto não é vida, a mulher tem domínio sobre o seu corpo, ela faz o que ela quiser. Então, irmãos, esclarecendo, você não tem domínio sobre o seu corpo. Se você, que está assistindo, é um cristão e é militante através do aborto e usa a Bíblia para justificar os seus erros, com o versículo, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, você precisa ser liberto desse paganismo. Que pessoas não cristãs, eles são contra o aborto, são a favor da vida. E você como cristão, você precisa ser libertado. Imagina se a sua mãe tivesse te abortado. Imagina, hoje você está vivo, aí você vai falar, eu não pedi para nascer, mas você está vivo. Mas você está viva. Então agradeça a Deus e zela pela vida que está dentro de você ou que veio de você. Amém? Irmãos, a lição falou sobre o nascimento de Jesus há 2000 anos atrás. É muita coisa para falar, irmãos. E aí vocês vão acabar deixando de falar de Jesus de lá. Jesus não pode ficar sem falar. Né, irmão? A gente não pode parar de falar tudo, mas a gente não pode parar de falar de Jesus. Agora pensa comigo. Uma jovem, olha para os irmãos, a Bíblia diz que o anjo Gabriel foi a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Desposada é o quê? O que significa uma palavra desposada, irmãos? Exatamente, já estava como vamos dizer aí, casamento marcado, com um varão, um homem, cujo nome era José. Não é bem um casamento marcado não, nos termos antigos, desposado é compromisso. Não? Fala que naquela época a mulher ficava um tempo sem ajuntar. Não, isso aí é historinha para mãe dormir. Não, já estamos falando. Não, o que acontece? Os judeus, até os dias de hoje, eles não dormem na mesma cama, diferente. No mesmo quarto, um dorme ali e outro dorme cá. Porque se a regra da mulher descer, ela estiver junto com o marido, ele se torna imundo.
Então, Por causa disso aí? é. Mas uma mulher velha pode vir. O velho já que já passou a época. Hoje. Hã? É, velho. Desposada, noiva. Desposada noiva. Aí o que acontece? Ela estava com um casamento, vamos dizer assim, prestes a casar com José. Aí o anjo chega e conversa com ela. Pensa comigo. Imagina qualquer um de vocês noivo, sem ter contato com a noiva, e ela aparece grávida. E, Sr. Joaquim, se uma filha do senhor, ou se a minha filha chegar para nós e falar que está grávida, noiva de um camarada, mas o camarada fala, não fui eu, não tem nada a ver com esse B.O. aí não. A menina chega e fala, é do Espírito Santo. O senhor acreditaria? Hoje não. Não, mesmo no tempo antigo. Não dá para acreditar não. Não dá para acreditar não, irmãos. É uma coisa impossível. Por quê? Primeiro ponto, aos estudantes de plantão, nós sabemos a linhagem do cromossomo. O que é o cromossomo? Qual que é o cromossomo da mulher? Tem gente estudando medicina aí, não sabe o que é o cromossomo da mulher? X. O do homem é XY. Ou seja, se uma mulher... Não tem nada de Y, não, só Y. É só Y, a gente faz o XY por causa da mulher, que o homem é duplo. É Y. Aí o que acontece? A mulher... São 45 totalmente dele. Exatamente, todo mundo tem esse valor. Todo ser humano. Se uma mulher pudesse gerar um filho sozinha, isso é ciência, isso é biologia. Se uma mulher pudesse gerar um filho sozinha, ela só podia gerar uma outra mulher, uma menina. Mas o anjo chegou para ela e falou, a virtude do Altíssimo te encobrirá. O que de você vai ser gerado é do Espírito Santo. Se o gameta já foi implantado direto no útero de Maria, ou se houve a fecundação com o óvulo de Maria, é milagre. Eu não tenho aqui para discutir o que Deus faz de milagre. O importante é que Jesus foi gerado. Agora imagina o pai de Maria. Por causa da vergonha que ele ia... Hoje o pessoal fala que é normal, mas não é normal assim não. O pessoal fala que hoje é normal, mas é só você estar na pele do pai que tem uma filha grávida antes de casar. É doído, até nos dias de hoje é doído. Imagina José. Agora, o pai de Maria, a filha é grávida. Imagina só, irmãos, se o pai de Maria fosse desse pensamento abortista. Fizesse uma beberagem lá para Maria, mesmo sem ela saber. Vou fazer uma infusão para você, minha filha, um chazinho aqui. Não. E desse uma erva abortiva. Matasse a vida. Hã? Matasse o dono da vida, que é Jesus. Nós estaríamos ferrados. Essa já é pesada. Nós estaremos perdidos. E Jesus, irmãos, ele veio, olha para os irmãos entenderem. Ele nasceu de uma mulher virgem. A sacralização, o nascimento de Jesus torna mais do que nunca a vida sagrada no ventre. Prossiga. Quer perguntar alguma coisa? Anotou alguma coisa aí? Eu só falei que você anotou? Muito bem. Muito bem. Eu acho que alguém copiou tudo aqui, né? As partes, isso é bom. Agora, irmãos, vem para mim uma referência, para nós entendermos que a nossa alma e o nosso espírito estão na mão de Deus. Jó, capítulo 12, versículo 10. Quem achou? 12, 10.
perguntou quem era o pai de Maria. Aí eu falei, Joaquim. E aí ela... Não, no livro de Mateus está lá o nome dele, no livro de Lucas também. Hã? No livro de Mateus e Lucas tem. 12, 10. 12, 10. João 12, 10. A vida O que está na sua mão, o que está na sua mão? A alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Está onde? Na mão. Outro lê para mim agora. Vamos entender, irmãos, a humanização de Jesus. Jesus se humanizou. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 7. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Filipenses quanto? 2, versículos 6 e 7. 2, 6, 7. Uhum. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pera, então nós vamos entender que Jesus era Deus, certo? Tem para muitos, irmãos, eles entendem que Jesus passou a existir através do nascimento virginal com Maria, através de Maria. Jesus, ele já existia desde a eternidade, ele já era Deus. Quando o Pai determinou, e ele então resolveu a vir se tabernacular entre os homens. Prossiga. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. A palavra aniquilar aí, irmãos, em alguma versão vai falar esvaziou a si mesmo. Prossiga. Aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Agora, irmãos, ele se fez semelhante, ou seja, igual aos homens. A única diferença que nós temos de Jesus e nós é que Jesus não teve participação de homem algum, cumprindo então a promessa de Gênesis 3,15. O que diz lá em Gênesis 3,15? Alguém sabe dizer para nós? A primeira profecia, a mãe de todas as profecias. E Deus disse assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e a sua descendência. Dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a mãe de todas as profecias. Só que aqui a Bíblia fala por inimizade entre a sua semente ou descendência, a semente da mulher. Ou seja, aqui não foi mencionado o homem, porque seria através do Espírito Santo. Para nós entendermos um pouco mais, irmãos, o anjo chega, fala para Maria ou vai embora ou fica ali tomando conta dela, né? Que na verdade, se um filho do rei vai nascer, o guarda-costas está junto. Podia não estar sendo visto, mas o guarda-costas de Maria estava ali. Agora Maria, irmãos, nós temos que entender que o anjo, qual foi que o anjo falou para ela? Salve agraciada. Ele não falou que Maria era cheia de graça. Ele disse salve agraciada. Aí Maria então resolve fazer uma visita a Isabel. O anjo falou tudo com a Maria. E detalhe, Maria não pediu nenhum sinal. Aí o anjo chega para ela: vou te dar um sinal. Tua prima, que já está velha, ela concebeu. E ela vai dar à luz. Maria sabia que Isabel estava grávida. Mas Isabel não sabia que Maria estava recebendo a palavra do Senhor. Olha o que diz o texto. Mateus 18, Lucas. Vamos para Lucas mesmo, vamos para a nossa lição. Vamos pegar os versículos da nossa lição. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas da cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quem era Isabel? Uma velhinha
já estava lá beirando seus 60 anos ou mais, e não tinha filho. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Alguma pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre esse texto aí? A criança que estava no ventre de Isabel, além de já ter espírito, alma e o corpo em formação, ela já estava cheia do Espírito Santo. João Batista já estava cheio do Espírito Santo. Na hora que Maria chegou e saudou, eu não sei que saudação era, se era Shalom, minha prima, ou Shalom Arrema, Shalom Chaveirim, e daí por diante. Eu só sei que na hora que ela saudou, a criança reconheceu que o Messias estava chegando. E Maria estava grávida há uns dias, uma semana talvez, que o anjo falou com ela hoje, 2, 3 dias depois ela foi para lá. Quando ela volta, que a família percebe que ela estava meio atrapalhada, meio redondinha, mas gordinha, vamos dizer assim, né? Agora, quando ela chega lá, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Olha o que Isabel fala para ela. E exclamou em grande voz e diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E olha, Isabel demais: de onde me provém a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Então ali havia vida? Havia vida? Em vez das pessoas que são apologeta ao aborto, por que não faz apologia então à ligação de trompas? Aí a pessoa fala: hoje eu não quero ter este filho, mas daqui a 10 anos eu posso querer, eu quero ter o direito de escolha. Mas você não está dando escolha à criança que está na sua vida. Você pode fazer o seu aborto, você acha legal? Faça. Acha que vale a pena? Faça. Mas uma coisa eu tenho que te dizer: você pode até ficar impune na justiça dos homens. Uma coisa pode ser legal, mas não pode ser moral. Mas você vai ter que se explicar para Deus por assassinato. Porque está escrito, Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matará, em algumas versões, não cometerás assassinato. E você está assassinando. Você está matando. Pastor, mas tem pessoas que fazem aborto já de feto, já bem formado. Não é só recentemente, não. Entendeu? Tem pessoas que fazem aborto, já tira criança já grande, já. Já tem pessoas que é complicado. Isso aí é aquela história, gente. A gente não pode entrar em muito detalhe. Só que, infelizmente, eu acho assim, as pessoas que autorizam de uma lei, são pessoas endemoniadas, cheias de espírito maligno, sabe? São pessoas usadas pelo diabo. Não tem como ser ciência, que a maioria tem ciência aí que é do mal. Irmãos, na verdade, a ciência é do mal. O aborto não tem escolha. O aborto é assassinado. Seja um dia, vou dar um exemplo aqui. Para quem toma pílulas anticoncepcionais, a pessoa esquece de tomar a pílula. Aí tem uma pílula chamada aí, que é até distribuída aí nos postos de saúde, pílula do dia seguinte. Se você tiver concebido, essa pílula vai abortar a criança e você cometeu o assassinato. No Brasil, existem 3 meios que o aborto é liberado. Mas antes disso, deixa eu falar só uma outra coisinha aqui.
coisinha aqui que eu preciso falar antes de entrar nos termos. Eu tenho que falar dos países que o aborto na América do Sul, ou na América, nossa América Latina Central. Existem países, irmãos, que o aborto é legalizado. Existem países que o aborto é descriminalizado. Existem países que o aborto é proibido com exceções e proibido sem exceções. No Brasil, o aborto é proibido com exceção. Para os irmãos entenderem, a Guiana Francesa, a Argentina e o Uruguai, o aborto já foi legalizado. Nós temos que entender que na Colômbia, no Chile e no Suriname, o aborto foi descriminalizado, ou seja, não é mais crime praticar o aborto nesse país. Agora nós temos aqui Peru, Bolívia, Paraguai, Venezuela, Brasil, que o aborto é proibido com exceções. E nós temos aqui agora também proibido sem... Aliás, eu falei o Suriname não, gente. No Suriname, o aborto é proibido sem exceções. Só o Suriname. Todos os outros países, o aborto, uns foram legalizados, outros parcial. No caso do Brasil, 3 situações em que se permite o aborto no Brasil. Primeiro, risco de vida para a mulher causada pela gravidez. O médico, ele vai acompanhar, por isso que existe o pré-natal. Se ele vê que aquele feto vai matar a mãe, ou corre o risco da mãe morrer e abortar, e a criança também morrer na barriga, isso eu estou dizendo que é legal. Legal quer dizer dentro da lei, mas não quer dizer que é moral. Entendeu? Uma coisa legal não quer dizer que a coisa seja moral. Certo? Aí, o médico vai decidir, conversar com o marido, conversar com a família e falar: olha, uma escolha tem que ser feita, ou salva a mãe ou morre os dois. Mas eu já acompanhei casos com o médico chegar e falar isso, e a igreja entrar em oração, salvou-se a mãe, salvou-se o bebê, e estão todos aí. Então, porque não existe coisa impossível para Deus. Outro fator que o aborto é permitido: estupro. Quando a gravidez vem de um abuso sexual, ou seja, um estupro. Só que muitas mulheres engravidam. A lei do Brasil diz que quando a mulher chega e fala: fui estrupada e estou grávida, então o aborto já é liberado para ela perante a lei. Tem mulher que se engravida fora de estupro, então ela se faz de vítima, fala que foi estrupada, e a legislação brasileira diz: se a mulher já foi estrupada, ela não precisa fazer mais nenhum exame. Eu fui estrupado, quero fazer o aborto, vai tomar a pílula abortiva. Isso é legal? Não, não é legal. Ela está mentindo para conseguir um benefício da lei. Terceiro, situação que o aborto é permitido no Brasil: anencefalia. O que é anencefalia? Quando a criança nasce sem o cérebro, aí é aconselhável o aborto. Mas eu ainda defendo a situação da vida. Uma criança que não tem cérebro, ela vai nascer, vai viver uns 2, 3 dias e vai morrer. Não vai? Ela tem quantos olhos? Pode usar os olhos para fazer um transplante. Em vez de você matar uma vida, você vai estar ajudando outra vida. Pulmão, ela tem? Tem? Ela pode usar o pulmão para fazer o transplante. Coração, ela tem? Pode-se usar o coração para fazer um transplante de uma criança que está perecendo.
rins, fígado, hoje em dia até transplante de pele. A pele pode ser usada por uma criança que sofreu queimadura. Então, mesmo uma coisa sendo legal, ela não é moral. Nós temos que entender que nós temos a lei da moralidade, a lei da nossa consciência. Ah, a lei permitiu, eu vou fazer, beleza. E depois, na hora que você chegar diante de Deus, para os irmãos entenderem, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que no Brasil, 200 mil atendimentos anual pelo SUS, por complicação pós-aborto, a maioria deles por procedimento mal sucedido. Isso é no Brasil. Pessoas vão para essas clínicas clandestinas aí, quando não morre, aí fica complicado. Outro, o número de abortos no mundo é 1 milhão. É o número de abortos segundo a Organização Mundial de Saúde realizado no mundo por ano. E desse número, 200 é o número de mulheres que morrem no Brasil. São 200 mulheres que morrem no Brasil em consequência de aborto clandestinos. Então, nós temos aí, e nós precisamos lutar contra isso. Então, irmãos, nós viemos levantar a nossa cabeça e sermos igreja. Uma última referência para nós, Salmo 139, versículo 13 e versículo 6, diz assim: Tu criaste o íntimo no meu ser, me teceste no ventre de minha mãe, os teus olhos viram o meu embrião ainda informe. Então Deus, irmãos, Ele está no controle de tudo. E eu quero dizer para os irmãos, se alguém defende, se alguém que se diz cristão e se defende a prática do aborto, você precisa rever os seus conceitos cristãos. Porque acima de tudo, que se prevalece a vida. Mas pastor, por que cristão quer abortar? Primeiro, sair do princípio bíblico. Como assim? A Bíblia, ela ordena uma vida casta para os jovens da igreja. Ah, pastor, mas a moça tem uma vida voada lá fora, o rapaz tem uma vida voada lá fora. Mas no momento que você tornou cristão, a sua vida tem que ser uma vida casta, pautada na palavra de Deus, nas escrituras. Você não tem que olhar o vizinho ou o mundo que o mundo está fazendo e achar que é permitido, não. Para com esse negócio de falar que Deus perdoa tudo. Deus perdoa, mas a consequência você vai pagar por ela. Maridos, às vezes, eu não programei esse filho, vamos abortar, vamos tirar, enquanto está pequeno. Você está sendo coautor de um crime de assassinato. Para com isso. Você que é cristão, seja cristão de verdade, em defesa da vida, em defesa da fé, em defesa da palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Pastor,